Abençoe. Graça e paz, igreja. Amém? Tá fraco? Graça e paz, amém? Quero ver o dia que o pastor vai vir aqui, ó, com a calça na canela assim, sapatinho. Quero ver. Irmãos, confesso que eu estava com saudade dos irmãos. Não estou acostumado com o calor do Brasil, que agora eu estou mais habituado com a Europa. E eu confesso que eu vim para o Brasil e peguei até alergia do calor. Mas, brincadeira à parte, eu quero agradecer mais uma vez o pastor pela confiança. Agradecer a igreja. Vocês estão bem mesmo? Estão bem? Como é que foi de carnaval? A gente passou um carnaval abençoado ali no Provetar. E foi assim, a gente relembrou muitas coisas aqui da igreja. E foi só o povo da igreja. Foi muito divertido, não foi, Zete? Denise, ela está olhando lá. Ri não, Zete. Foi muito divertido. A Maristela está aí? A Maristela falou, ó, quando você for falar, eu vou até descer. Mas foi muito bom, gente. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora. Vamos orar. Pai amado, graças te damos, ó Deus, nessa noite, por mais uma oportunidade, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, para adorar o teu maravilhoso santo nome, para ouvir da tua palavra, para demonstrar amor aos nossos irmãos, para viver em comunhão, ó Deus, para viver a igreja em si, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, pelos louvores, pela direção do culto, pela palavra, que desde já, Pai, o Senhor possa estar ministrando nos corações, como o Senhor ministrou no meu coração. Então eu coloco diante do Senhor esse momento, que seja para a honra e glória do teu maravilhoso e santo nome. Amém? Irmãos, abra a Bíblia de vocês, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo 23. Achamos? Diga amém. 23 diz assim, ó, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos 7 anjos, e dos santos anjos, perdão. Amém, pode sentar. Irmãos, Lucas, quando ele escreveu, era o ano 63, alguns historiadores dizem que é entre 63 e 85 depois de Cristo. Então, Lucas escreve esse evangelho relatando o ministério terreno de Jesus, só que era um período onde a Palestina, que é Israel, estava sob o domínio romano. Então Roma estava pegando pesado com o povo de Israel. E a opressão e as expectativas messiânicas é que o povo estava esperando que Jesus já fosse chegar logo, naquele momento, já fosse voltar. Então a opressão do povo e a expectativa de que Jesus voltaria logo estavam fazendo com que alguns cristãos se aproximassem do Evangelho, não porque amam Jesus, se aproximassem do Evangelho não porque tiveram uma conversão genuína. Eles estavam se aproximando do Evangelho por qualquer outro motivo, seja por medo de ir para o inferno, seja por medo de perder a oportunidade de reencontrar Jesus, enfim, qualquer motivo, talvez querer ter uma vida melhor. Mas o objetivo de Jesus, ao ensinar sobre um verdadeiro discípulo aqui no capítulo 9, versículo 23, era deixar claro que segui-lo, irmão, seguir a Jesus não é apenas uma questão de entusiasmo. Seguir a Jesus não é apenas um sentimento, tipo uma paixão adolescente que é efêmera, que acontece e logo passa. Seguir a Jesus não é algo momentâneo, mas é um compromisso que envolvia
renúncia, sacrifício e perseverança. Esse é o intuito de Lucas, relatando tudo que Jesus havia ensinado no capítulo 5 aqui. E Jesus, curiosamente, usa um termo, tomar a cruz. Acompanha comigo aí, ó. O versículo 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Irmãos, tomar a cruz naquela época era algo muito impactante, chocante para quem estava ouvindo, porque uma condenação de cruz, ela só era imputada a criminosos que cometiam crimes hediondos. Era a pior pena de morte que existia, e que eu acredito que existe até hoje, a pior pena de morte. Então Jesus olha para ele e fala assim, ó, se quiser me seguir, tome a sua cruz diariamente. Imagina aquele povo, tomar a cruz, porque tomar a cruz significava vergonha, significava sofrimento na cultura romana. Jesus está mandando tomar a cruz. Só que esse era o pensamento dele, só que Jesus inverte esse significado, mostrando que o verdadeiro discípulo está disposto a morrer para si mesmo. Tomar a cruz é morrer para si mesmo e viver para Deus. Esse era o intuito e o objetivo de Jesus. E, irmãos, atualmente nós vivemos em uma era, em um momento onde o compromisso e a renúncia estão cada vez mais raros. Hoje nós encontramos religiões, encontramos grupos e até mesmo cristãos que não querem renunciar nada, que não querem ter compromisso com nada, não querem realmente abrir mão das suas próprias vontades. Eles querem um evangelho que façam eles felizes. E eu já quero te dizer uma coisa no início, nessa introdução: Jesus não te chamou para ser feliz, irmão. Jesus não te chamou para que você viva uma vida de felicidade. Jesus te chamou para ser santo e para viver a eternidade ao lado do Pai. Esse é o motivo do nosso chamado para ser discípulo. Porque se dependesse da nossa felicidade, cada um enxerga e encara a felicidade de uma forma. Às vezes felicidade para você está com a sua família. E se Jesus chamar você para você se afastar da sua família, você não vai ser mais feliz? Às vezes sua felicidade é participar de uma igreja que você ama. E se Jesus chamar você para participar em outro lugar, para colaborar em outro lugar, você não vai ser mais feliz? Cada um tem uma expectativa, cada um tem uma realidade, encara a felicidade de um jeito. Mas eu estou te dizendo que Jesus não te chamou para ser feliz, Ele te chamou para ser santo e viver uma vida eterna ao lado do Pai, amém? E no mundo digital, há um tempo atrás, surgiu a expressão raiz e Nutella. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Raiz e Nutella. Por exemplo, um homem que está dirigindo o seu carro, o seu pneu fura, ele vai lá trocar o pneu. A gente fala que esse é um homem raiz. Um homem que entrou um rato dentro de casa, ele vai lá e fala para a mulher, fica aí, calma, deixa que eu resolvo. Eu acho que aqui só tem um homem raiz, né, irmão? Acho que não tem Nutella não, mas o Marquinhos está vindo aí. Brincadeira, tem essa intimidade com ele. Então tem esse raiz e Nutella. O Nutella é aquele que não sabe fritar um ovo. Por isso que eu falei do Marquinhos. O Nutella é aquele que não sabe fritar um ovo. Mas tem aquele raiz que já domina algumas coisas. E essa analogia nos ajuda a entender a diferença entre o verdadeiro discípulo e o discípulo que apenas simpatiza com o Evangelho. Quando Jesus está falando para a multidão aqui, Ele está falando com certeza para discípulos e para homens e mulheres que realmente queriam um compromisso com Deus. Só que Jesus também está falando aqui para homens e mulheres que só estavam ali na multidão por causa do pão. Ouviram? Jesus, na última vez que reuniu a galera, botou pão e peixe para geral. Então vamos. E tem gente que está aí seguindo Jesus só por causa do pão, só por causa do peixe, só por causa dos milagres que Ele faz. Irmãos, ser discípulo de Jesus é um chamado soberano de Deus que exige de nós
renúncia, perseverança e obediência. Acompanha comigo o versículo 23, que agora a gente vai acompanhar versículo por versículo. O chamado ao discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, logo aqui nesse versículo, ele apresenta uma condição para segui-lo: negar a si mesmo e tomar sua cruz. Irmãos, o discipulado não é uma escolha meramente humana. Eu não apenas estou vivendo a minha vida e do nada eu vou decidir, acho que eu vou seguir Jesus. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que antes de eu amá-lo, Ele me amou primeiro. Antes de você decidir amar a Cristo, Ele te amou primeiro. Ele te escolheu para estar aqui, Ele te escolheu para servi-lo. Então, esse chamado é fruto da eleição divina e da obra do Espírito Santo no coração daquele a quem Ele chama. Irmãos, não tem como desenvolvermos um papel de discípulo raiz se Deus não nos chamar, se Deus não tirar a gente do lamaçal do pecado. Não tem como desenvolver um papel de um discípulo raiz se Deus não tirar a cegueira dos nossos olhos e nos fazer enxergar a beleza da santidade e da glória de Deus. E você foi chamado para ser um discípulo de Deus, um discípulo de Cristo. Você foi chamado para ser um discípulo raiz. O discípulo raiz entende que o seu chamado é resultado da graça soberana e responde com submissão e obediência. Um discípulo, quando ele é raiz, quando ele precisa desempenhar esse papel de discípulo, não é um fardo, não é cansativo e pesado. Irmão, já percebeu? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com o irmão. Caramba, tem ensaio hoje, cara. Eu não queria ir no ensaio, não. Giovanni fala pra caramba, eu não entendo nada que ele fala lá no ensaio do coral. E tem que ficar indo no ensaio. Ou então tem evangelismo domingo no sol de tarde. Um sol para cada um. E o pastor marcou evangelismo na praça. Quando a gente entende que somos discípulos raiz, isso não causa mais dor. Isso não é um sacrifício penoso para nós, como se fosse uma obrigação que nós não queríamos fazer. Já o discípulo Nutella, ele encara o evangelho como uma opção de vida e segue enquanto for conveniente para ele. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se deparar com esses dois tipos de discípulo, um discípulo Nutella e um discípulo raiz. Mas a pergunta que eu te faço, você olhando para a sua vida, você acha que você é um discípulo Nutella? Você acha que você é um discípulo raiz? Você é aquele que está totalmente compromissado com Cristo? Ou você só está ali por causa do pão, só está aqui por causa do pão? Só está aqui porque aqui é um ambiente legal? Só está aqui porque você acredita que o pastor, a liderança da igreja, a igreja, vive uma vida em paz, bacana? Ou você está aqui para realmente servir ao Criador das nossas vidas? Irmãos, o versículo 23 nos chama ao discipulado, a ser um discípulo raiz. Tem uma frase do teólogo John Owen que diz: a fé que justifica é acompanhada pela fé que santifica. A fé que é dom de Deus, que justificou você, ela é acompanhada da fé que santifica, onde você busca a santificação. Tanto a fé de Deus que fez você enxergar a beleza dele, quanto a fé que ele gerou no seu coração, para servi-lo, para buscar a santidade, elas andam acompanhadas. Lucas 14 diz: assim pois, no versículo 33, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o que nós queremos ser aqui, irmãos, como igreja? Discípulos de Cristo. Eu e você aqui precisamos ter a convicção de que nosso objetivo como igreja é ser discípulo de Cristo. É replicar aquilo que Cristo já fez e continuar propagando essa mensagem como um verdadeiro discípulo. Acompanha comigo o versículo
24 e 25. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Pois que aproveita o homem a granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Aqui no versículo 24 e 25, Jesus coloca uma atenção nessa responsabilidade de ser discípulo. Viver para si mesmo ou viver para Ele? Toda hora nós, nas nossas decisões, nós caímos nessa tensão. Viver para si mesmo ou viver para Ele? Buscar as minhas próprias vontades ou buscar a vontade de Deus? Irmãos, a cultura contemporânea incentiva um evangelho sem cruz, onde o conforto e a autoafirmação são prioridade. E nós, irmãos, somos totalmente influenciados pela nossa cultura. O corte de cabelo que você faz, a roupa que você usa, o celular que você tem, as músicas que você ouve, a forma como você se veste. Nós somos influenciados pela cultura. Por mais que você não queira acreditar nisso, você é influenciado pela cultura. Só que um discípulo raiz compreende que a sua vida pertence a Cristo e está disposto a sofrer por amor do Evangelho. A pergunta que vem no nosso coração é: até onde nós estamos dispostos a viver por amor ao Evangelho? Até onde nós estamos dispostos? Enquanto que um discípulo Nutella evita qualquer sacrifício buscando um cristianismo sem comprometimento. Venha como está e permaneça da forma que te faz feliz. Esse é o jargão, a frase que de repente define a vida de um discípulo sem compromisso com Deus. Porque talvez para mim seja conveniente ir na igreja só aos domingos. Talvez para mim seja conveniente ouvir uns louvores de vez em quando. Talvez para mim seja conveniente levar o meu filho e apresentar meu filho na igreja. Só que a vida de um discípulo que é verdadeiramente comprometido com Cristo exige de nós obediência, renúncia e perseverança, irmãos. Precisamos ser perseverantes, precisamos ser obedientes e precisamos renunciar tudo aquilo que a nossa carne grita para ter. Irmãos, não pense você, uma vez que crente, aí a velha natureza morreu e agora está tudo tranquilo, agora é só maré mansa. Não é. Aí que fica mais difícil, porque você começa a entender o que você não pode fazer, porque é o que a lei faz com a gente. Quando eu não sabia que era pecado, estava tranquilo. Agora que a lei me mostra que é pecado, caramba, agora ficou muito difícil. E Jesus no capítulo 5, ele aumenta esse sarrafo, ele eleva esse nível. Jesus no capítulo 5 aqui de Lucas, ele coloca um padrão, que é o padrão dele, que é o padrão que devemos seguir. E esse padrão, irmão, é muito difícil de alcançar. Se não for pela atuação do Espírito Santo, se não for pelo poder operante do Espírito Santo, o dunamis que habita dentro de nós, se não for por isso, nós não conseguimos, irmão. É impossível. Só que eu tenho a plena convicção de que você está aqui nessa noite, na intenção de ser um discípulo raiz, amém? Existe uma frase de Charles Spurgeon, que diz: Cristo não nos chama para um caminho fácil, mas para um caminho glorioso. Ser cristão é uma tarefa árdua, porém nobre. Irmãos, nós estamos servindo aquele que é o Criador de todas as coisas. Nós estamos servindo aquele que criou desde a gota que está agora derretendo numa geleira lá na Antártida, até a poeira que está passando aqui nesse ar agora. Ele é o Criador de todas as coisas. Servir a Deus é obedecer, é olhar para Ele, confiar no que Ele diz e no que Ele revelou para nós. Servir a Deus é muito mais do que apenas crer, irmãos. Até os demônios creem. Os demônios creem que Jesus veio aqui, morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que eles até estremecem. E está melhor que até muito crente. Tem crente que crê e não estremece, não treme nem nada, não se alegra,
não faz diferença nenhuma para ele. Servir a Deus é muito mais do que apenas crer. Servir a Deus é muito mais do que apenas acreditar. Servir a Deus é fechar os olhos e saber o que Ele tem para mim é muito melhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é infinito, Ele é majestoso, Ele é grande. Esse é o Deus que servimos. Agora você imagina um atleta, vamos colocar aqui o Usain Bolt, o corredor, recordista olímpico por diversas vezes. Um atleta de alto rendimento, ele precisou abrir mão de muitas coisas para alcançar a excelência no seu esporte, a excelência na sua categoria. E o verdadeiro discípulo, irmão, entende que o custo do discipulado vale a pena, porque Cristo é maior do que qualquer coisa que o mundo oferece. Cristo, repete comigo assim, Cristo é maior do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa que o mundo oferece. Dá para repetir sozinho? Cristo. Ficou ruim, irmão, ficou ruim. Confesso, vamos dar uma melhorada. Cristo é maior do que qualquer coisa que o mundo oferece. Aleluia. Entendendo isso, a gente cai no perigo de um discípulo superficial. Acompanha comigo o versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Irmãos, Cristo aqui adverte que a superficialidade na fé tem consequências eternas. Viver um evangelho de forma superficial vai cobrar de nós, irmãos, uma consequência eterna, de perdição, de dor, de choro. O temor dos homens e a falta de compromisso podem indicar uma fé nominal e não genuína. O temor dos homens e a falta de compromisso podem indicar uma fé nominal e não genuína. Talvez, pode ser, eu duvido muito, mas pode ser que existe alguém aqui que tem vivido um evangelho superficial, tem desenvolvido, acha que tem desenvolvido uma fé nominal. Você é crente só da porta para dentro, da porta para fora não é mais. Talvez ainda não é genuína a sua fé. O perigo desse discipulado superficial é o que Jesus está alertando aqui. O discípulo raiz permanece fiel mesmo sob perseguição e pressões sociais. Irmãos, porque quem eram os discípulos de Jesus? Um abandonou o barco, o outro abandonou família, o outro abandonou emprego. Jesus olhou e falou assim, ó, segue-me. Não, mas eu tenho uma casinha ali, vou esperar minha mãe, ou tenho um emprego muito bom. Jesus falou, segue-me. Os discípulos renunciaram para viver uma vida para Cristo. O discípulo Nutella tem vergonha de professar a sua fé quando isso lhe trará prejuízo ou crítica. Eu já passei por essa fase, de ter vergonha de dizer que eu era cristão, de ter vergonha de começar algum assunto a respeito de Jesus, ou de ter vergonha de evitar alguns lugares, evitar algum tipo de conversa, porque eu não queria ser careta, porque eu não queria ser motivo de zoação, por diversos motivos. E o versículo 26, ele fala diretamente com o discípulo Nutella, irmão. Diretamente, é curto e claro. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. É claro isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. É a mesma coisa com um soldado frouxo. Está todo arrumado,
Você passa lá no colégio naval, ele está todo arrumadinho, bonitinho. Às vezes ele sai do serviço, nem tira a farda, porque ele acha bonito andar de farda na rua. Só que se acontecer alguma guerra, meu irmão, é o primeiro a tirar a farda. É o primeiro a correr. É o primeiro a falar, não dá para contar comigo também nisso, né? Abandona o exército. O verdadeiro crente não pode recuar no momento da adversidade. Um discípulo raiz não pode recuar no momento de adversidade. Irmãos, e a gente passa adversidade toda hora. Toda hora a gente passa adversidade. Às vezes a gente está batalhando para melhorar um negocinho aqui, aí melhora numa área, já piora na outra, já falta um dinheiro, aí já entra uma doença, aí o dinheiro entra, aí a doença volta. Toda hora acontece alguma coisa. Nós somos chamados para ser um discípulo raiz também na hora da adversidade. Aí é que a gente vê a diferença de um soldado que ele é comprometido, de um soldado frouxo. Uma frase de Lutero diz: a fé verdadeira não teme aos homens, mas teme a Deus. Irmãos, e o discipulado é o verdadeiro chamado ao arrependimento e à perseverança. Esse é o intuito de Jesus a falar esses 5 versículos aqui. Diante dessas verdades, qual é a necessidade que surge diante de nós? Diante de tudo que eu falei aqui, o que tem implicado no seu coração? Eu destaquei 3 pontos aqui. Examinar a nossa fé. Estamos vivendo um discipulado real ou superficial? Faço essa pergunta para você, irmãos. Eu fiz essa pergunta para mim. Você está vivendo um discipulado? Você é um discípulo comprometido ou você é um discípulo superficial? Você é um discípulo que abandonaria tudo por causa de Cristo? Ou você tem outras prioridades na sua vida e Cristo está lá em 6º, 7º, 8º? Como tem sido a sua vida cristã? Como tem sido você como discípulo? Você se encaixa em qual dessas características? Pedir que Deus fortaleça o nosso compromisso. Somente pelo Espírito Santo podemos perseverar até o fim. Irmãos, agradar a Deus não vai ser pela força do seu braço. Lamento te informar, mas não vai ser pela força do seu braço. Pode ser que você trabalhe muito na obra de Deus. Isso não é ruim. Mas não vai ser pela força do seu braço. Ele não vai te amar mais porque você trabalha muito. E não vai te amar menos porque você não trabalha tanto. Ele te ama e ponto. O amor dele é imutável. Só que quando a gente, com um discípulo raiz, quando compreende esse amor, a gente trabalha por livre e espontânea vontade. A gente não trabalha por obrigação. Será que você tem vindo aos cultos aos domingos por obrigação? Será que eu tenho vindo aos cultos aos domingos por obrigação? Será que eu tenho liderado um ministério por obrigação? O pastor falou: Vertinho, você vai liderar o ministério. Será que isso tem sido um fardo para mim, doloroso, onde eu quero entregar a qualquer custo? Será que isso é uma obrigação para mim? Evangelizar com ousadia. Precisamos ser luz em meio à superficialidade da cultura moderna. Irmãos, hoje a nossa cultura, hoje a nossa realidade, as pessoas com quem conversamos, hoje os lugares onde frequentamos, mostra para nós uma realidade que talvez não queríamos encarar. Hoje em dia é tudo mais fácil, de acordo com algum estilo de pregação, algumas igrejas, alguns pastores. O Instagram, eu já falo aqui algumas vezes e vou repetir, o Instagram, quando você começa a ver alguma coisa, ele começa a te entregar mais daquele tipo de conteúdo que é para você ficar vidrado no Instagram. Se você não percebeu, no Instagram tem uma configuração assim, tempo de uso. Vê lá quanto tempo você tem passado no Instagram ou no Facebook.
Às vezes está lá 3 horas, 4 horas do seu dia, 5 horas do seu dia, porque só fica lá girando a tela para cima. É ou não é verdade? E você fica se alimentando daquilo, E isso acaba, de certa forma, moldando a nossa forma de enxergar algumas coisas. E o Instagram, quando eu fico vendo... Eu não vou falar que eu fico vendo heresia, né, irmão? Mas eu acho engraçado quando alguns pastores, ou então ministros, ou então alguns que se dizem crentes, eles postam ações totalmente contrárias à vida cristã. Teve um pastor que ele é super liberal, e eu sigo uma página, né, que fala sobre isso, e ele foi para o bloco de carnaval, não sei quem viu aqui isso, ele foi para o bloco de carnaval, falando que ele como cristão tinha total liberdade de aproveitar da cultura, porque o carnaval era uma cultura, e da mesma forma que ele via filme, desenho, série, ele poderia aproveitar o carnaval, e ele naquela festa carnal. A gente vê também, tem um ministério de louvor, que eu sempre mostro para a Juliana, de um homem, e hoje, em algumas igrejas, tem permeado esse tipo de evangelho, tem entrado esse tipo de evangelho, onde não precisa de renúncia nenhuma, onde não precisa você se comprometer com nada, porque a sua felicidade é o que importa, irmãos. Mais uma vez repito, Jesus não chamou eu e você para sermos felizes, Ele nos chamou para sermos santos. Um alpinista só chega ao topo porque ele se mantém firme, superando cada desafio. Assim também o verdadeiro discípulo de Cristo persevera até o fim, sabendo que sua força vem de Deus. Sabendo que a nossa força vem de Deus, a gente pode chegar no final da nossa caminhada e repetir o que Paulo disse em 2 Timóteo 4,7. Perdão, Timóteo disse em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por essa noite. Eu louvo e engrandeço o teu nome, Pai, porque tu nos chama, Pai, e tu nos orienta a sermos discípulos raízes, Pai. Discípulos que realmente estão comprometidos com o Senhor, estão dispostos a abrir mão das nossas próprias vontades, abrir mão do nosso eu, abrir mão dos nossos sonhos, para viver o teu sonho, Pai, para nós, para viver o teu propósito para nós. Deus amado, nos dê graça para sermos comprometidos com o verdadeiro evangelho, em nome de Jesus, amém.